Oi pessoal, tudo bem? Aqui é a professora Tércia de Ciências e hoje eu tô aqui pra gente fazer juntos a correção do nosso PET 3, semana 3, do 8º ano. Nessa semana nós estudamos um dos meus temas mais sensacionais, que eu mais amo, que é o sangue. E a gente às vezes não para pra pensar, o que será que é o sangue? Para que será que ele serve? Bom, o sangue, ele é considerado um tecido do nosso corpo. Um adulto tem aproximadamente 6 litros de sangue e ele está circulando pelo corpo todo através de veias, artérias, capilares e é bombeado pelo coração, isso a gente sabe. Bom, para que será que ele serve circulando para lá e para cá? Ele leva oxigênio que nós inspiramos, esse oxigênio precisa chegar em todas as células, então ele chega até o nosso pulmão, passa para o sistema sanguíneo, para os nossos vasos sanguíneos, e ali ele vai ser levado para todos os 65 trilhões de células do nosso corpo, que são elas quem precisam respirar. E ele leva também os nutrientes que nós obtivemos através da nossa alimentação. Ele também transporta gás carbônico, porque as células, quando respiram, produzem gás carbônico, e esse gás carbônico precisa ser eliminado saindo na nossa expiração. Então ele recolhe no nosso corpo todo esse gás carbônico produzido pelas células, traz até o pulmão, onde os pulmões, né, porque são 2, onde vão acontecer as trocas gasosas. Entra oxigênio, sai gás carbônico. O sangue também é responsável por levar hormônios para lá e para cá, para suas diversas tarefas. Não vamos entrar em detalhes. O sangue também participa na cicatrização das nossas feridas, vamos ver mais detalhes daqui a pouquinho, e defende o corpo contra agentes nocivos, como bactérias, vírus, ou mesmo com produtos que nos causam alergia. Nós vimos também que o sangue é formado por 4 componentes. O primeiro é o componente líquido, que é chamado de plasma, o segundo os glóbulos brancos, plaquetas e glóbulos vermelhos. Nós vimos mais detalhes, vamos resumir bem resumidinho para a gente recordar. O plasma é a parte líquida e é nele que ocupa mais ou menos metade do volume do nosso sangue é de plasma, e é nele que estão ali dissolvidos ou misturados, na verdade, os outros componentes, entre também nutrientes, os gases e os hormônios. Os glóbulos brancos, que ocupam uma porção bem pequenininha do nosso sangue, mas super importante. Os glóbulos brancos também são chamados de leucócitos e são as células de defesa do nosso corpo, né? O nosso sistema imunológico. Há também as plaquetas, que elas e os glóbulos brancos são quantidades muito pequenininhas, né, do total do volume do sangue, e as plaquetas são fundamentais para que a gente consiga fazer a cicatrização da nossa pele quando há feridas. Então o sangue traz essas plaquetas e elas vão cicatrizando as feridas, ou também chamado de coagulação sanguínea, é a casquinha. Por fim, os glóbulos vermelhos, também chamados de hemácias ou eritrócitos, e eles são vermelhos porque eles têm uma tinta, um pigmento, que é uma proteína chamada hemoglobina, que é vermelha. Então essas células ficam vermelhinhas e elas são fundamentais para a gente conseguir transportar oxigênio ao longo do nosso corpo todo para poder chegar nas células. Então eles, né, os glóbulos vermelhos é que fazem esse transporte de oxigênio, por isso eles são tão importantes. Para a gente poder pensar um pouquinho, vamos pensar aqui se existem diferentes tipos sanguíneos, né? Que história é essa? A gente brinca a dizer assim que as pessoas muito chiques da realeza têm o sangue azul. Será que isso existe? Existe sangue vermelho, sangue azul? Não, né, gente? Até existe uma doença que causa uma mudança de coloração do sangue, mas a gente não vai falar dela, mas não. As pessoas da realeza não têm sangue diferente da gente aqui, né? Da ralé. Não, por favor. Mas existem sim diferentes tipos sanguíneos. Então a gente usa letrinhas para classificar e sinais de mais e menos. São chamados sistemas ABO e o sistema RH, que é o dos sinaizinhos de mais e menos. E aí a gente sabe que cada pessoa tem um tipo diferente de sangue. E na hora de fazer as doações sanguíneas, não pode combinar com qualquer um, não.
Como é que funciona isso? Nós vimos uma tabelinha de doadores e receptores. Falamos que alguns tipos sanguíneos são doadores de uma grande variedade não de uma grande variedade, mas eles podem ser doados para vários tipos sanguíneos, explica melhor. Então, por exemplo, o sangue O negativo, que está ali em cima escrito doador, quando ele é doador, ele pode doar para AB positivo, AB negativo, A positivo, A negativo, B positivo, B negativo, O positivo e O negativo. Por isso, quem tem sangue O negativo é muito especial, é chamado de doador universal. Pode doar para qualquer outra pessoa. Diferente, por exemplo, do último tipo de doador que está na nossa tabela, que é o AB positivo. Ele só pode doar para outra pessoa AB positivo. Mas tudo bem, tá valendo. Já o AB positivo pode receber de todo mundo, então ele é chamado de receptor universal. Quem nasceu com esse aí se deu bem, porque, né, se ele precisar, ele consegue com mais facilidade. Bom, pessoal, só para poder ficar a dica aqui, em Leopoldina a gente tem um centro de doação, que é o Hemominas, que tem no estado todo, e em Leopoldina ele fica naquele prédio que a gente chama de Polo, que fica logo abaixo do hospital. Então, lá é que acontecem as doações de sangue. Eu sei que vocês são muito jovens, hoje vocês ainda não têm idade para doar, mas vocês podem passar a notícia e pedir aos irmãos mais velhos, aos pais, aos tios, aos vizinhos, aos avós, se eles não forem tão idosos, peçam a eles que vão lá contribuir. Quando vocês tiverem idade, também sejam doadores de sangue. É muita felicidade você poder ir lá doar, porque uma doação salva até 4 vidas. É pertinho, você vai ter um lanche antes, um lanche depois, vai sair de lá feliz da vida e vai voltar, vai querer voltar, porque é muita alegria poder doar sangue e salvar aí tantas vidas, ok? Bom, então vamos à correção das nossas atividades. Atividade número 1 perguntou o seguinte: o tecido sanguíneo é formado pelo plasma, substância formada principalmente por água e proteínas, e também 3 tipos de elementos figurados. Marque a alternativa em que estão indicados esses elementos, os outros 3 que não o plasma. Quais são eles? Plaquetas, hemácias e leucócitos, ou com outros nomes, plaquetas, glóbulos vermelhos e glóbulos brancos. São nomes possíveis da gente encontrar diferentes, ok? Tranquilo, né? Atividade número 2, pergunta: encontram-se listadas abaixo algumas propriedades na primeira tabelinha, no primeiro quadrinho, características ou funções dos elementos figurados do sangue humano. Então, tem 2 caixas. Uma caixa que diz os nomes dos elementos figurados e uma caixa que diz as características. E ele quer que a gente relacione as 2 caixinhas e, depois de relacionar, e dizer, por exemplo, o transporte de oxigênio, ele se refere a hemácias, a leucócitos ou a plaquetas? Se você achar que ele se refere a hemácias, você coloca ali na frente dele o número 1 e assim por diante. E aí o exercício pede: escolha dentre as possibilidades abaixo a que contiver a sequência numérica correta. Então a gente vai agora ver qual é a sequência que a gente observa. Transporte de oxigênio, acabamos de ver, são os glóbulos vermelhos, também chamados de hemácias. Então, 1. Defesa fagocitária e imunitária, ou seja, sistema imunológico. Falou em defesa, a gente está falando de glóbulos brancos e o outro nome, o nome chique, leucócitos, por isso ele ganhou o número 2. Coagulação do sangue, sempre que a gente falar isso, estamos falando de plaquetas, por isso ele ganhou o número 3. Riqueza em hemoglobina. Bom, qual é o elemento figurado que é vermelhinho, por isso rico em hemoglobina, por isso vermelhinho? Os glóbulos vermelhos, que também são chamados de hemácias, por isso número 1. E por fim, capacidade de atravessar a parede dos capilares. Quem são os capilares? Aqueles vasinhos muito fininhos que conseguem entrar em tudo quanto é cantinho do nosso corpo. É um tipo de vaso sanguíneo, tá? Capacidade de atravessar a parede dos capilares intactos para atingir uma região
infectada do organismo. Então são elementos que são tão pequenininhos que saem dos capilares, dos vasinhos, e vão atrás daquele agente infeccioso, daquela bactéria, daquele vírus, daquele micro-organismo que está ali causando alguma doença ou que pode vir a causar. Ele detecta e vai atrás dele. Quem é que faz a defesa do corpo humano, então? São os leucócitos, por isso o número 2. A sequência, então, ficou assim: 1, 2, 3, 1, 2. Por isso a nossa resposta correta, letra A. Atividade número 3, pergunta: as hemácias ou glóbulos vermelhos têm vida média de apenas 120 dias no sangue circulante. Isso significa que essas células têm que ser constantemente produzidas. Em qual local do organismo ocorre a produção de hemácias? Nós vimos lá na apostila, estava escrito que elas são produzidas na medula óssea. O que significa isso, gente? O miolinho dentro do osso, mas não é qualquer osso não, especialmente os ossos longos do nosso corpo, como o fêmur, esse que preenche a nossa coxa, né? A parte da nossa perna que é da coxa, são ossos longos. Lá no miolinho desse osso é que acontece a produção desses elementos, né? Dos glóbulos vermelhos ou hemácias. E a letra B perguntou: qual é a substância presente nas hemácias? Bom, a principal, né? A que dá aquela característica do vermelhinho e que é responsável por transportar o oxigênio. Essa substância se chama hemoglobina. Ela é uma proteína e ela é responsável pelo transporte de oxigênio. Número 3, letra C. Que elemento da dieta é essencial para a sua formação das hemácias ou glóbulos vermelhos? Alimentos que contenham ferro, vitamina B12, ácido fólico e vitamina C são os mais importantes. Lembra quando a gente tá ficando meio fraquinho, quase que desmaiando, um cansaço terrível, e aí a gente escuta assim: ah, você deve estar com anemia, vem cá, deixa eu olhar aqui na beiradinha do seu olho. Ih, tá com o olho branco, esse vermelhinho aqui debaixo do nosso olho, ó, ele tem que estar vermelhinho. O que significa? Que o nosso sangue está rico em glóbulos vermelhos. Então, quando isso daqui tá meio branquelo, a gente está desanimado, tem que ir ao médico, tem que fazer exame de sangue para descobrir, porque provavelmente a pessoa está com anemia. E aí o médico vai dar uma série de vitaminas para ela tomar. Essas vitaminas são principalmente ferro e vitamina B12. Mas isso é quando a pessoa já está com um problema. Quando a gente está tudo bem, o que a gente faz para poder se manter bem e não precisar das vitaminas em forma de remédio, de comprimido? A gente se alimenta. Então esses alimentos ricos, né, nesses nutrientes, eles mantêm a gente com a saúde em dia, produzindo muito bem as nossas hemácias e não deixa a gente ter anemia. Exercício 4. Complete o quadro considerando somente o sistema sanguíneo ABO. Comentei lá atrás, e a gente já estudou também, que existe o sistema ABO, ou seja, a pessoa pode ter o sangue do tipo A, ou B, ou C, eita louca, A, B, O ou AB. Sim, fiquei louca. Então, os positivos ou negativos são sobre o sistema RH, mas aqui ele não está considerando. Então, considerando só as letrinhas do tipo sanguíneo, complete o quadro. Então, como é que a gente vai fazer isso? Olhando nas colunas ali, ó, do tipo sanguíneo O, ele quer saber o O doa para quem e recebe de quem. Bom, a gente olhou lá na tabelinha, né? Não pedi que ninguém decorasse, eu sei que não é uma informação tão simples da gente decorar, mas com o tempo a gente até pega. Então, a gente consulta na tabelinha e tenta preencher aqui. Então, vemos que o sangue tipo O, ele pode doar para outra pessoa do tipo O, A, B ou AB. Porém, ele só recebe de outra pessoa do tipo O. Por isso que as pessoas do tipo O são chamadas, então, de doadores universais. Já as pessoas do tipo A podem doar para outras pessoas do tipo A ou pessoas do tipo sanguíneo AB. E elas podem receber do O ou do A. Da mesma forma, o B, uma pessoa do tipo B, pode doar para
B ou AB. E ela pode receber do O ou do B. E quem é do tipo AB doa para somente outra pessoa do tipo AB. Mas ela pode receber de qualquer outro tipo sanguíneo. É o sortudo. Então ele é chamado, né, as pessoas do tipo AB são chamadas de receptores universais. E isso se a gente não considerar o RH positivo ou negativo, porque aí também já fica um pouquinho mais complicado, mas tudo bem até aqui. Atividade número 5, pergunta. As campanhas de doação de sangue estão sempre solicitando mais e mais doadores, pois os bancos estão sempre com estoque baixo, gasta muito, né, gente, nas transfusões de sangue no hospital. Analise o quadro informativo de um banco de sangue e responda. Bom, então vamos analisar primeiro. Posição de estoque, o que significa? Quanto de cada um dos tipos sanguíneos que tem lá no estoque daquele determinado banco de sangue lá naquela data. E aí a gente tem 3 categorias. Estável, quer dizer, a bolinha tá vermelha, tá cheio de sangue. Tem bastante daqueles, de quais? A positivo, AB positivo, B positivo e AB negativo. Um pouco menos quantidade, já para ficar em alerta, estão ali o tipo sanguíneo, somente um deles, que é o A negativo. Tem, mas já tá preocupante. Agora, o crítico, ou seja, não tem quase nada, são os tipos O positivo, O negativo e B negativo. Gente, isso vai variar de cada banco de sangue dependendo de quem for doar, né? Então, esse é só um exemplo. E aí, ele perguntou na letra A, quais tipos sanguíneos estavam mais em falta neste banco de sangue na data da pesquisa? Bom, então, só a gente analisar as figurinhas. Os que estavam mais críticos, O positivo, O negativo e B negativo. Letra B perguntou, um desses tipos é mais necessário do que os outros, pois é chamado de doador universal, ou seja, pode doar para qualquer outro tipo sanguíneo. Qual é? Esse é o O negativo. Lembra que eu falei no exercício anterior que o tipo O é o doador universal, mas o verdadeiro doador universal é o O negativo, porque ele mesmo pode doar para todo mundo. Já o O positivo não pode. Ele doa para quase todo mundo, menos para o O negativo. Então, somente o O negativo é realmente chamado de doador universal. Bom, pessoal, nessa semana nós também fizemos um exercício complementar. Algumas coisas desse exercício nós não estudamos tão a fundo, mas tudo bem se você não acertar, segue a correção, aprende e mais adiante a gente vai ver com mais detalhes esses assuntos. Vamos lá, eu vou ampliar a imagem para a gente conseguir enxergar. Pedimos para completar, né? Voltando aqui, pedimos para completar cada uma das lacunas de explicação com os nomes que encaixavam bem ali. Então, como que ficou a resposta? Outro nome dado às hemácias. Qual é o outro nome das hemácias? Glóbulos vermelhos. E ainda existe outro, que é eritrócitos. Mas tudo bem, tá ótimo já, né? Levam o sangue do corpo de volta ao coração. Quem faz esse trabalho são os vasos sanguíneos chamados de veias. Responsáveis pelo transporte de oxigênio do organismo são os glóbulos vermelhos, também chamados de hemácias. Se você colocou nessa resposta glóbulos vermelhos ou hemácias, tá certo qualquer um dos dois. Células de defesa do organismo contra agentes estranhos são os glóbulos brancos, mas você também pode ter colocado leucócitos, então tá valendo. Parte líquida do sangue constitui 50% do seu volume. Esse é o elemento chamado de plasma. Também chamado de tecido sanguíneo, é responsável pelo transporte de várias substâncias pelo corpo. Tecido sanguíneo é o nome e sobrenome do sangue. Bombeia o sangue fazendo-o circular pelo corpo. Esse tá fácil, esse todo mundo sabe quem bombeia o sangue? O coração. Continuando aqui, alguns aqui estão um pouquinho mais difíceis porque a gente não estudou, mas segue comigo. Suas paredes são mais finas, pois a pressão do sangue é menor. Esse daí tá falando de vasos sanguíneos. Nós citamos, né, 3 tipos de vasos sanguíneos: veias, artérias e capilares. Então, para entregar a resposta sem muita explicação,
quem tem o vaso que tem a parede mais fina, cuja pressão é menor, são as veias. Então a gente está falando da espessura, ou seja, da grossura da parede que envolve as veias. Outro nome dado às células de defesa do organismo, leucócitos ou glóbulos brancos, também tá certo. Conduzem o sangue a partir do coração para todo o corpo. Quando o sangue bombeia, quando o coração bombeia o sangue, ele sai do coração através dos vasos sanguíneos chamados de artérias. São mais elásticas e a espessura de suas paredes é maior. Bom, gente, aí a gente está falando da espessura das artérias, ou seja, da grossura das paredes das artérias. Porque quando o coração bombeia, o sangue sai com tanta pressão que as artérias têm que ter a parede grossa, senão elas estouram. Então elas já têm a paredinha mais grossa dentre os 3 vasos sanguíneos, são as artérias. Possibilitam a fácil passagem e absorção de substâncias do sangue para as células e vice-versa. Para o sangue conseguir passar, para elementos, conseguirem passar do sangue para as células, as paredes têm que ser muito fininhas. Então, para isso, funcionam os capilares. E aí a gente está dos vasos mais fininhos. Continuando então, suas paredes são as mais finas do sistema circulatório. Novamente, uma característica dos vasinhos chamados capilares. Parede fininha, onde as substâncias, os nutrientes conseguem passar facilmente. Para terminar, fragmento de célula do sangue que permite a sua coagulação, evitando hemorragias. Essas são as plaquetas. Bom, pessoal, essa semana fica por aqui. A gente se vê novamente na semana que vem. E não esqueça, tô deixando aqui embaixo, na descrição do vídeo, links de vídeos que complementam aí o nosso aprendizado. Se vocês já viram esses vídeos durante a semana, beleza. Se não viram, cliquem ali embaixo para poder assistir, entender melhor, mais explicações. E a gente se vê na próxima semana. E não esquece, hein? Tô deixando aqui o lembrete para quem puder doar ou quem puder pedir algum amigo, familiar, parente, vizinho que vá ao polo de saúde doar sangue. Estão sempre precisando. Então, conto com vocês. A gente se vê lá. Tchau, tchau!